Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Esther e hoje eu vou te mostrar como é que eu faço uma devocional e aqui são algumas fotos de como são meus devocionais e eu vou te explicar o que é um devocional, como fazê-lo e algumas dicas também. Mas antes de continuar o vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo, então vamos lá! Bom, provavelmente você já escutou falar sobre devocionais, mas você nunca soube o que é ou como fazê-lo, ou talvez você nem sabe e tá aqui nesse vídeo para aprender. Então eu vou te explicar o que é um devocional. Um devocional são práticas de devoção feitas a Deus diariamente. Então, no que isso me ajudará na minha relação com Deus? Fazer seu devocional diariamente te ajuda a estar mais próximo de Deus, a ter intimidade com Ele e a conhecê-lo mais. Como os devocionais são feitos diariamente, isso te ajuda na sua constância e na sua disciplina. Ou seja, você está mais disciplinado e mais constante na sua vida com Deus e fala mais com Ele. No seu devocional, você deve estar focado, estar só você e Deus, mas você também pode fazer devocionais com outras pessoas para que te ajudem na sua fé. Então é só um momento seu e de Deus para que você possa aprender mais com Ele e conhecê-lo mais e estar mais íntimo e mais profundo com Ele. Agora eu vou explicar para vocês como fazer um devocional. Bom, agora eu vou dar alguns tópicos do que você pode fazer no seu devocional, mas, não tem problema se você não fizer um passo, se fizer outro, o importante é você ler a palavra e você entendê-la. Alguns tópicos que você pode fazer no seu devocional é orar, ouvir louvores, ler a Bíblia, entendê-la e refletir na palavra que você está lendo. E não só ler porque sim, e sim praticar o que você está lendo e entender o que você está lendo. Para você meditar e aprender mais depois de ter lido a Bíblia, você pode fazer anotações no caderno, como por exemplo este que eu tenho. Normalmente eu não faço muitas anotações nele, quase não faço no caso, mas eu faço na minha Bíblia, então que tem os lados de anotações. Então aqui eu só faço algumas anotações às vezes, que eu vou mostrar pra vocês. É mais como que um livro que eu ponho os livros e vou fazer os resumos de cada livro. Aqui eu tinha feito, só que tá lápis, sobre o livro de Juízes. Só que daí eu fiz, daí não continuei, daí eu gosto mais de fazer as minhas anotações na minha Bíblia. Então se você comprar uma Bíblia com anotações, você pode escrever nela ou escrever também em outro caderno. Ou fazer os dois também. Você pode fazer várias anotações e o importante mesmo é você entender o que você leu e praticá-lo. No meu caso, eu escuto louvores às vezes, mas é muito bom que você escute louvores antes, porque podem já te aproximar mais de Deus antes de você fazer a sua leitura bíblica. Então ouvir louvores é muito importante, então nunca deixe de ouvir louvores no seu dia a dia e de louvar a Deus. Então eu tentarei ouvir louvores antes ou depois de fazer meu devocional e espero que vocês também consigam fazê-lo. Então algo que eu sempre faço é orar antes de ler a Bíblia. Então eu peço a Deus que me dê sabedoria, entendimento, compreensão, discernimento, que Ele me dê foco para que eu entenda o que estou lendo. Fale com Deus para que Ele te toque, para que Ele fale contigo e você pode ter certeza que no momento certo Ele falará contigo. As anotações que eu faço normalmente é depois ou durante que eu estou lendo a palavra, como por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui. Já abri de primeiro e já apareceu a anotação. Eu faço depois ou durante que eu estou lendo o capítulo, como por exemplo aqui. Normalmente eu faço um resumo do capítulo, ou frases que me impactaram e daí eu escrevo com lettering, ou partes que me impactaram, ou que eu entendi com uma parte da palavra, e etc. No seu devocional você também pode fazer devocionais já prontos, como por exemplo o Café com Deus Pai, que é um livro, caso você não saiba. E também o aplicativo Glorify, que tem uma frase antes, depois você lê a Bíblia, depois você medita e ora. E é muito bom se você não sabe fazer esse devocional. Normalmente o Glorify é algo mais curto, que você pode fazer, rápido no seu dia a dia, mas também é muito bom e também o que eu gosto muito é fazer um devocional mais profundo, de 1 hora ou até mais. Então, se dedique mais a Deus e busque-o cada vez mais. Se você faz algum desses devocionais, leia também os capítulos que põem do lado, ou o capítulo inteiro do seu devocional, que normalmente essa é uma parte ou um versículo que eles põem. Então, leia também a Bíblia, não fique só satisfeito com o devocional que você já fez já pronto, ou seja, que você leu e meditou. Leia também a Bíblia, que é o mais importante. No seu devocional, você também pode acrescentar ler algum livro cristão, né, no caso. Então, como por exemplo esse que eu comprei, que é O Deus que Destrói Sonhos. Eu comecei a ler esse livro, mas ainda não li muito, no caso. Mas quando eu terminar de ler esse livro, se vocês quiserem, eu posso dar um feedback, falar o que eu achei do livro e o que eu aprendi com o livro também. Depois de ler a Bíblia e fazer minhas anotações, etc, e marcar o que eu achei importante, tudo isso, eu oro finalizando meu devocional e agradecendo a Deus por esse devocional e por ter o privilégio de estar na sua presença e etc. E depois, se você quiser, você pode ouvir louvores também, para finalizar com chave de ouro.
Para mim também é muito importante você ter marca-textos para que você possa entender mais e fixar essas palavras na sua mente. Quando você abre a sua Bíblia, você veja que você leu essa parte, que você se impactou, que você gostou dessa parte e que você possa ler de novo. E agora eu mostrarei para vocês na prática como eu faço uma devocional. Não mostrarei orando e tal, mas antes eu ouvi louvores e agora eu vou orar. No caso, não vou filmar, né? Mas pronto. E depois eu vou ler a palavra junto com vocês. E a palavra que eu vou ler hoje é Neemias capítulo 2, que é quando Neemias pede para o rei Artaxerxes para fazer a reconstrução dos muros de Jerusalém. E conta, né, como foi e todo o processo, mas no caso eu só vou ler o capítulo 2 e vou mostrar aqui para vocês e vou ler para vocês. Que diz assim, Neemias capítulo 2. Neemias recebe permissão para ir a Jerusalém. No mês de Nisan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo ao rei. Nunca tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou, por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente. Deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo, mas respondi. Que o rei viva para sempre. Com meu rosto não pareceria triste. A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi. Ou seja, antes, sempre que você fazer uma decisão importante ou você falar algo que Deus quer que você fale a alguém, ore a Deus antes, para que Ele te ajude a ter as palavras certas no momento certo e na hora certa. Então Neemias, quando foi falar com o rei para que desse permissão a ele, mesmo com medo, ele falou e fez o que Deus queria que ele fizesse, que fosse pedir permissão para que ele fosse até Jerusalém reconstruir a cidade. Então maior é a força de Deus e menor é a sua força. Então peça força e direcionamento a Deus em tudo que você fizer. Continuarei do início do versículo que é: o que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi. Se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. O rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou, quanto tempo você ficará ausente? Quanto voltará? Respondi ao rei quanto tempo ficaria ausente, e ele atendeu ao meu pedido. Disse também, se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governantes da província a oeste do rio Eufrates, com instruções para que eles permitam que eu viaje em segurança por seus territórios até chegar a Judá. Peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Asaf, administrador da floresta real, com instruções para que forneça madeira. Precisarei desse material para as vigas das portas da fortaleza, junto ao templo, para o muro da cidade e para a minha própria casa. O rei atendeu esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Neemias conseguiu a permissão do rei Artaxerxes para reconstruir a cidade de Judá, não pela sua própria força ou pela sua própria mão, ou porque ele era muito bom, e sim porque a bondade de Deus, a mão bondosa de Deus, estava sobre Neemias, e por isso que o rei permitiu que esses desejos fossem feitos. Bom, e agora continuando. O rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Fui aos governadores da província a oeste do rio Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Além disso, o rei enviou oficiais do exército e cavaleiros para me protegerem. Mas quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, souberam de minha chegada, ficaram muito irritados, porque alguém veio promover o bem dos israelitas. Agora eu vou ler a outra parte, que no caso, essa é uma parte, e essa aqui é outra, né, do capítulo, dito. Agora eu vou ler o outro. Neemias inspeciona o muro de Jerusalém. Assim, cheguei a Jerusalém. 3 dias depois, saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Então, o que podemos aprender com Neemias nessa parte? Que os planos que Deus coloca no seu coração, você não deve ficar divulgando, falando para as outras pessoas o que Deus colocou no seu coração. Fique entre você e Deus. E quando for a hora certa, você fale para as pessoas os planos que você tem e que sejam pessoas de confiança e que te ajudarão nesses planos e não pessoas que só podem te prejudicar através desses planos. E agora continuando. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Não levamos nenhum animal de carga além daquele que eu montava. Depois que escureceu, saí pela porta do vale, passei pelo poço de Chacal e fui até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém, que tinha sido derrubado, e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Em seguida, fui à porta da fonte e ao tanque do rei, mas por causa do entulho não havia espaço para meu animal passar. Por isso, embora ainda estivesse escuro, subi pelo vale de Cedron e inspecionei os muros ali, antes de voltar e entrar de novo pela porta do vale. Os oficiais da cidade não sabiam aonde eu tinha ido nem o que estava fazendo, pois não havia contado meus planos a ninguém. Ainda não tinha falado com os líderes judeus,
os sacerdotes, os nobres, os oficiais e os outros que realizariam o trabalho. Mas então eu lhes disse: vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei minha conversa com o rei. Eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro, e ficaram animados para realizar essa boa obra. Mas quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam de nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir o muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Então testemunhe a outras pessoas o que Deus fez na sua vida, e testemunhe também a você mesmo, para que você se lembre do que Deus fez na sua vida e todo esse processo que você passou até hoje. Então também podemos aprender que muitas vezes em nossas vidas nós faremos a vontade de Deus e pessoas zombarão de nós, como Sambalate e Tobias, que zombaram que eles não conseguiriam fazer a construção do muro. Então não se importe com as opiniões negativas das outras pessoas no que Deus já te mostrou e já te confirmou e te chamou para fazer. Então, como diz Neemias, o Deus dos céus nos dará êxito. Então não importa as opiniões das pessoas, e sim a opinião de Deus e a vontade de Deus sobre sua vida, e te dará êxito no que você fizer e que for da vontade dele. Depois ele ainda diz: nós, seus servos, então, você tem que reconhecer que Deus é o Senhor e você é seu servo, e você só está fazendo o seu trabalho e fazer o que Deus quer que você faça, porque Ele é Senhor e soberano e você é apenas um servo que deve fazer o que Deus pede que você faça. Então faça o que Deus quer que você faça e não deixe para depois o que Deus quer que você faça agora. Então ele também reconhece a sua posição de servo e que Deus é o Senhor. Então ele sabe que ele é servo, então fará o que Deus mandou ele fazer. Porque diz: nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Além disso, também podemos refletir sobre muros. E você me diz: Esther, como assim refletir sobre muros? Então vamos refletir o que significa e a importância de um muro numa cidade. Um muro serve para proteger a cidade de que seus inimigos entrem. Então, podemos refletir isso nas nossas vidas também. Um muro protege a cidade. Então, se o muro é destruído, os inimigos conseguem entrar. Então, que nós possamos fortalecer e reconstruir esse muro para que o inimigo, que é o diabo, não entre na cidade, que no caso somos nós. Se o muro serve para proteger a cidade de seus inimigos, podemos refletir isso nas nossas vidas. Podemos refletir se esse muro se está quebrando e estamos deixando brechas para o inimigo entrar. Se nosso inimigo é o diabo e se esse muro está se derrubando, nós devemos reconstruir esse muro, porque não devemos deixar brechas para o inimigo entrar nas nossas vidas, e sim somente o que vem de Deus. E se você deixou esse muro se destruir, lembre-se que ainda não está perdido e que você pode reconstruir o muro, mesmo que pessoas não acreditem em você, como Sambalate e Tobias não acreditaram em Neemias e no povo que poderiam reconstruir o muro, você conseguirá com a ajuda de Deus. Então não deixe que o inimigo entre na sua cidade, entre no seu templo, entre na sua vida e faça morada. Quem deve fazer morada na sua vida não é o diabo, e sim Deus. Ele deve ficar e fazer morada. Você não deve permitir que o diabo entre na sua vida. Esse muro se quebrou, reconstrua-o. E se você está deixando brechas nesse muro, reconstrua-o também, até que fique tudo alinhado e tudo completo. Que a sua cidade, que o seu corpo, que a sua vida seja forte, que seja edificado no Senhor. E que não seja destruído pelo seu inimigo, que é o diabo, e sim edificado e construído juntamente em trabalho, como eles fizeram. Neemias não construiu o muro sozinho, e sim com a ajuda de todo Israel, de todos que queriam ajudar Neemias a reconstruir o muro. E não com a ajuda de Sambalate e Tobias, que eram seus inimigos, e sim com a ajuda de pessoas que queriam ajudar ele a reconstruir esse muro. Então junte-se de pessoas que te ajudarão a encontrar a Deus e estar mais próximo dele e a reconstruir esse muro. Porque você não conseguirá sozinho, e sim com Deus principalmente, e também com ajudas que serão as pessoas que te ajudarão na fé, que te ajudarão a estar firmes no Senhor, e te ajudarão a estar mais próximos do Senhor. Então se afaste das amizades que não convêm e das pessoas que não convêm, e se aproxime de pessoas que te levem a Jesus, que te levem a Deus. Então reconstrua esse muro, não deixe que esse muro se volte a derrubar. Então, com Deus e com a ajuda de outras pessoas, reconstrua esse muro e não deixe que esse muro se volte a derrubar. Que o seu coração possa queimar por Jesus e que você tenha vontade, que você tenha ânimo de buscá-lo intensamente todos os dias e que fazer seu devocional. Que você entregue sua vida a Deus todos os dias e que você tenha um momento com Ele todos os dias e que nunca falhe esse momento com Deus.
É claro que não, às vezes pode falhar, mas nunca deixe falhar. Nunca deixe brechas para que o inimigo possa entrar na sua vida. Busque intensamente todos os dias da sua vida e busque fazendo seu devocional, orando, jejuando. Busque intensamente até que não sobre nada existir e que seja tudo Cristo. E busque que cada dia mais o seu espírito prevaleça e que sua carne diminua. Espero que você tenha gostado do devocional e esse foi o devocional que eu fiz, que foi Neemias capítulo 2. E espero que você tenha gostado. E aqui está um pouco das anotações que eu fiz agora no final. Também o que eu aprendi, que podemos aprender com esse capítulo que nós lemos nesse vídeo. Como eu disse, eu vou fazer meu devocional, né? Agora eu vou orar para terminar meu devocional e terminarei o vídeo com vocês. Aqui são os tópicos fundamentais para você fazer um devocional. E é isso, espero que você tenha gostado. Já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Então, beijos e tchau! Jesus te ama e eu também. Beijos e tchau! Até o próximo vídeo.